E aí, gente, tudo bom? Bom, a gente vai dar continuidade agora com o assunto da regra da cadeia. Existe já um vídeo que foi colocado aqui, vocês podem procurar para poder pegar algumas partes mais da teoria e entender um pouco melhor alguns pontos que são mais pontos chaves mesmo. E esse vídeo vai ser um vídeo mais para fixar alguns desses conteúdos, ajudar vocês, porque eu acho que é justamente essa ideia de fazer os exercícios e entender melhor a aplicação na prática também. Então aqui estou trazendo para a gente a notação de Leibniz de novo, da como é que a gente aplica a regra da cadeia. A gente tem que ter isso em mente para conseguir resolver os exercícios. Obviamente, com o tempo, isso vai ficando mais simples, vai ficando mais... fica algo mais no sangue mesmo. Mas, inicialmente, é bom a gente sempre tentar olhar para essa notação para ajudar a gente no processo de aplicar a regra da cadeia. Então, aqui, para a gente poder ler essa notação de Leibniz, a gente pode pensar que essa parte aqui está falando. Nós vamos derivar uma expressão, uma função y, em relação a uma variável, que é a variável x. Para fazer essa derivação, quando a gente tem uma função que é uma função composta, a gente começa fazendo uma transformação para conseguir fazer a derivada dessa função y em relação a uma outra variável, que seria a variável u, e depois a gente também tem que derivar esse u, né, que seria uma função nova em relação à variável x. E assim a gente chega no resultado que a gente quer. E aí, para dar continuidade aqui, eu trouxe um exercício para a gente fazer de derivação mesmo, algo mais simples e direto. A gente vai fazer então parte em parte, né? Letra A e letra B. E para começar a pensar sobre isso, depois de olhar a notação de Leibniz, para a gente poder relembrar, é bom também a gente entender a ideia que foi abordada no vídeo anterior sobre a função composta, né? Que a gente está em uma função composta, no caso para poder aplicar a regra da cadeia. E a gente pode ler, né, a função composta dessa forma, né? F composição G, que nada mais é você ter uma função de fora e uma função de dentro. Essa é a grande ideia para a gente poder pensar na regra da cadeia na hora de resolver os exercícios. Então agora a gente vai começar, né, fazendo esse primeiro exercício aqui, do y igual a seno de x ao quadrado, e pensar sobre como que aplica a regra da cadeia nesse contexto. Bom, então vamos lá, né? Aqui na letra A, a gente tem essa função, né, que é seno de x ao quadrado, e a gente tem que entender o que é a função de fora, qual que é a função de dentro. E aqui a gente pode entender o seguinte, vamos começar reescrevendo o y para ficar mais fácil da gente enxergar isso também. Y vai ser igual à função f, que está composta com a função g. Aí quem que é o f e quem que é o g? A gente tem que olhar aqui para a expressão para conseguir identificar. O f, então, é uma função, e a gente também tem o g de x, que vai ser outra função. Começando pela mais fácil de identificar aqui, a gente consegue ver que o g de x é o quem? É o x ao quadrado. E o f vai ser a função seno em alguma coisa, certo? E aí, só que tudo bem, agora para poder dar continuidade e aplicar aqui na notação de Leibniz, a gente tem que também identificar esse u aqui, né, que vai ser uma transformação que a gente vai fazer, uma substituição, para conseguir dar segmento. E aí a gente tem que pensar que a gente vai fazer o seguinte. Vamos tentar já escrever aqui na notação de Leibniz, para que vai ficar mais claro. A derivada da função y em relação a x vai ter que ser a derivada de y. Quem é o nosso y aqui agora, que a gente já está podendo substituir alguma coisa? Seria o seno de algo em relação a u, né? Depois vai ser esse d de u em relação a x. Só que esse u não está muito claro, né? É porque esse u aqui a gente tem que fazer uma substituição. Então, quando a gente olha a expressão completa, f de g de x, a gente tem que fazer uma substituição de g de x por u. Então, u vai ficar igual a g de x, que no caso o g de x a gente já viu que é o x ao quadrado. Isso vai implicar que a gente pode colocar u como x ao quadrado também, né? Essa daqui é importante de a gente ver, porque a gente consegue agora aplicar direto, ó. D de y sobre dx, né? Aí a gente tem que a nossa função seno agora está em função de u, sendo derivado também em relação a u. Ou seja, agora está certinho. E aqui vai ficar, quem é o nosso u? É a função x ao quadrado. A gente pode colocar assim para ficar mais fácil também de entender.
em relação à variável x. E aí aqui entra agora, a gente já conseguiu escrever isso, a regra da cadeia nessa situação, nesse contexto, só que aí a gente tem que entender o que está sendo pedido aqui. Aqui, nessa primeira parte do produto, está pedindo a derivada da função seno de u. E aqui está pedindo a derivada da função x ao quadrado. E isso daí já é imediato, porque essas funções já são funções que não são compostas. A gente está colocando ela como se não fossem compostas, né? E nesse caso a gente vai usar o quê? As regras de derivação, as técnicas de derivação que a gente já aprendeu antes de regra da cadeia, que são imediatas. Então, no caso, qual é a derivada da função seno? É a função cosseno. E qual é a derivada de uma função potência? A derivada de uma função potência já tem um resultado imediato. Você pega o que está sendo elevado, vai ficar multiplicando, e depois você vai diminuir um ponto desse que está sendo elevado. Eu vou escrever aqui para ficar mais simples. Aí assim vai ficar desse jeito. Ó. Aqui a gente tem a regra de derivação para uma função potência, aqui para a função seno. Então a gente já tem esse valor direto, ou seja, o que acontece aqui é quando a gente tem uma função potência, ou seja, x elevado a alguma coisa, essa coisa vai ficar multiplicando x e depois ele vai subtrair ela na potência. E a função seno é imediata também, que vira função cosseno. Então, com isso, a gente consegue já resolver. Aí é que a gente só tem que entender como que a gente aplica aqui para poder substituir tudo. Vamos lá, então aqui a gente continua, né? Qual é a derivada de y em relação a x, né? Que é o que a gente quer mesmo. Então, a gente já sabe esse resultado aqui. O seno de u vai ficar cosseno de u, que é o resultado imediato. Vai multiplicar por a derivada do x ao quadrado, que vai ser o quê? 2x, que fica elevado a 1 no caso, né? E aí isso pode ser reescrito como 2x vezes cosseno de u, sendo que aqui a gente ainda tem que tomar o cuidado de voltar com essa expressão para deixar tudo em função do x, que é a nossa variável mesmo, né? E para poder fazer isso, a gente só tem que voltar a olhar aqui em cima mesmo, né? O que a gente já tinha colocado, a relação. E a relação é essa, que u no caso é igual a x ao quadrado. Então é só a gente terminar colocando isso. Então qual é a derivada de y em relação a x? Vai ser 2x vezes o cosseno de x ao quadrado. Então esse aqui a gente conseguiu fazer a derivada daquela função ali em cima, seno de x ao quadrado, usando a regra da cadeia. Agora a gente vai para a letra B, para continuar vendo como é que fica, né? A letra B é essa, né? A gente tem seno ao quadrado de x e a gente quer fazer a derivada dessa função. Essa aqui às vezes pode ser um pouco mais confusa, então eu vou até escrever de uma outra forma para deixar bem evidente, para a gente conseguir entender o que seria a função de dentro e o que seria a função de fora. O seno ao quadrado de x aqui, ele é exatamente isso daqui, é seno de x vezes seno de x, certo? E a gente pode reescrever isso como sendo seno de x ao quadrado. Só estou deixando isso evidente porque às vezes a notação, que é usada para a gente poder simplificar e fazer as coisas, os cálculos, enfim, o raciocínio todo de uma forma mais simples, para quem está, enfim, aprendendo, está fazendo, tendo esse conteúdo pela primeira vez, pode dificultar, né, em alguns pontos. Então, esse ponto aqui da notação acho que é importante a gente voltar com cuidado, né? E aí, como é que a gente faz, né? Aplicando a regra da cadeia, que é dy dx. Para fazer a derivada de y em relação a x, a gente bota dy em relação a u e du em relação a dx, certo? E aí, no caso, o nosso y é aquela coisa, a gente vai enxergar ele como uma função e outra função dentro dela. Então, quem seria a nossa função de fora aqui? É como se fosse uma função potência, uma função quadrática, né? E a nossa função de dentro vai ser o seno de x. Então a gente já tem isso, né? E para poder fazer a substituição também que a gente tem que fazer para conseguir usar, né, a regra da cadeia, a gente pode colocar o seno de x, que no caso aqui é o seno de x. Isso dá pra gente, né, que u é igual
ao seno de x, só para deixar mais claro também. Então agora a gente já consegue fazer a regra da cadeia usando a notação de Leibniz também. Então aqui no caso a gente está derivando em relação a quem? O f, né? E o f no caso, depois que a gente já tem até a substituição, a gente já viu que vai ficar o... Não, desculpa. O u que no caso... vai ficar o u aqui, né? Só para deixar claro. Ao quadrado. Só que o nosso u ao quadrado seria quem? Não, desculpa, o u ao quadrado não, peraí. Deixa eu voltar aqui. Senão eu também estou acabando me confundindo, peraí. Aqui o nosso f vai ser o seguinte. Vai ser seno de... Não, peraí. Seria seno de x, né? Mas eu estou colocando errado aqui, gente. Desculpa de novo. Porque eu já estou substituindo o que está aqui, tá vendo? Mas eu não posso fazer isso porque a gente está derivando em relação a u. Então, no caso, vai ser u mesmo. U ao quadrado. E aí a gente depois tem que colocar o que seria o u no caso, e aí sim aqui vai ser o seno de x. Seno de x em relação a x. Por isso que é importante a gente fazer isso com calma, principalmente para não cometer nenhum erro, né? Então vamos lá. Agora a gente caiu numa situação bem parecida com o que estava na letra anterior, né? A gente tem aqui Desculpa, gente. A gente tem aqui a aplicação das mesmas técnicas de derivação que a gente já tinha visto, mas num contexto um pouquinho diferente. Então, no caso aqui, a gente já sabe que a derivada de u ao quadrado vai ser 2u elevado a 1, né, no caso, e a derivada de seno de x vai ser cosseno de x. Então, agora, para finalizar, a gente tem que só fazer substituições para deixar tudo em função de x, né? Então, aqui vai ficar a derivada de y em relação a x. A gente substitui o u, né? A gente já sabe qual é a relação aqui, né? Então, a gente bota que u, no caso, seno de x vezes o cosseno de x. E aí, dependendo de como for que o enunciado tiver construído, tiver pedindo de você, você pode deixar isso também mais simplificado, enfim. Se você quiser botar os seus conhecimentos também de trigonometria, você pode dizer que é a mesma coisa que seno de 2x, né? Que é a fórmula do ângulo duplo. E aí termina aqui. Então, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar no comentário. Se tiver também alguma sugestão de vídeo também que vocês queiram ver, pode também deixar escrito ali que a gente leva em consideração para fazer os próximos vídeos, tá bom? Então é isso.